residência do Ivo. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à residência do meu amigo Ivo, onde as histórias de terror ganham vida. Sim, já estava na hora, não é mesmo, de a gente voltar para a residência do nosso amigo Ivo e revisitar mais um clássico dos jogos de terror. Hoje a gente vai falar sobre Alan Wake, um jogo que quebrou todas as minhas expectativas e que, sinceramente, cara, se tornou um clássico cult aí que muita gente ainda hoje não entende, mas é um maravilhoso de um jogo. Bom, esse jogo ele foi lançado lá em 2010, exclusivamente para Xbox 360, né? Então eu fui realmente jogar ele em 2011, um ano depois, quando eu trabalhava lá na loja de games. Eu me lembro que teve um cliente que ele apareceu na loja querendo vender o jogo. Só que como a gente já tinha esse jogo em estoque, meu chefe não quis comprar, então eu perguntei se tudo bem se eu comprasse o jogo e meu chefe falou que tudo bem, sem problema. Então eu comprei o jogo dele, cara, por R$ 60. Pois é, tava novinho. Eu acho que não tava lacrado, mas tava novo. Bom, aí cheguei em casa, né? Eu já conheci um pouco sobre a história do jogo e tal. E cara, esse jogo como eu disse, ele quebrou todos os paradigmas do que eu esperava de um jogo de terror. Porque o que eu tinha jogado até aquele momento, né? Silent Hill e Resident Evil. E naquele momento, cara, em 2010, os jogos de terror, eles estavam descambando pra ação galhofa, assim, de formas que realmente não me agradavam muito, sabe? Então o Silent Hill, ali tava o Silent Hill, os ocidentais, né? Estavam indo pro estilo mais de ação. Resident Evil 5 tinha acabado de sair também. Não que sejam jogos ruins, são jogos que têm o seu valor também. Mas eu tava querendo algo mais profundo, mais terror puro mesmo, sabe? E o Alan Wake, cara, ele é muito interessante nesse sentido. Ele subverteu as minhas expectativas, por quê? Bom, no Silent Hill, a gente já estava acostumado com aqueles inimigos do Silent Hill, né, que partiam muito ali da psique do próprio personagem, do protagonista, né? Porém, ali no meados de 2010, ele tinha se tornado um jogo muito mais de ação do que de terror de verdade, sabe? E o Resident Evil era aquela coisa, né, cara? Galhofada, era o Chris socando rocha, era o Wesker Super Saiyajin, era gafanhoto gigante. Então, não era realmente algo que eu estava buscando. E aí o Alan Wake, cara, ele começa ali de uma forma que parece que não vai te pegar tanto, sabe? E a hora que você vê você já está completamente imerso na história, cara. Por quê? A história, ela se passa numa cidadezinha do noroeste do Pacífico, né, nas costas dos Estados Unidos ali, numa cidadezinha chamada Bright Falls, uma cidadezinha fictícia, né? E cara, essas cidadezinhas elas apelam tanto pra mim, sabe? Em tudo que é assim, filme de suspense, de terror, aquela coisa da cidadezinha norte-americana mesmo, a pacata, né? É uma cidade ali de mineração, que tem muitas madeireiras também, né? Então você vê muito aqueles rednecks, né? Você tem interação ali com os NPCs no começo da cidade. Muitos caipiras americanos mesmo, aqueles com chapéu de caminhoneiro ali na lanchonete, né? Jantando ali e tal. O policial ali também comendo um donut, tomando um café, né? Então a história se passa nessa cidadezinha e o jogo ele começa com o Alan, que é o protagonista do jogo, né? Alan Wake, chegando na cidadezinha com a sua esposa Alice, né? E o Alan, cara, diferente dos Resident Evil da época ali, ele não é um super soldado. Não, cara, o Alan ele é um escritor de livros de terror e suspense. Ele é basicamente um Stephen King, né? Então ele não tem uma armadura, ele não tem uma metralhadora, ele não tem um lança-granada, ele não é um cara que corre a 200 km por hora, nem dá uppercut em zumbi, nem soco em pedra, né? Então você se sente muito vulnerável com ele, assim, você se sente mais conectado imediatamente com ele porque ele é um cara mais, né, um Zé Ruela, digamos assim. Bom, aí você chega na cidadezinha, e qual é a história que o jogo já começa a te contar ali aos pouquinhos, né? Ele entra a conversa entre o Alan e a esposa dele, você percebe que o Alan ele é um escritor de sucesso, de livros de suspense, né? Só que ele está tendo um bloqueio criativo, cara. Então ele já não consegue escrever mais fazem alguns anos, sabe? Ele não consegue produzir nada. E a esposa dele resolve que eles precisam de férias. Sair da cidade grande, do burburinho ali, ter uma vida mais pacata, para que a criatividade do Alan comece a aflorar novamente. Né? Ele está muito saturado daquela vida de show business e tudo mais, né? Então eles resolvem ir passar alguns dias nessa cidadezinha. E aí chegando lá, eles chegam de barca. Aí a barca atraca ali, eles descem com o carro.
E a Alice deixa ele no Old Deer Diner, que é aquelas lanchonetezinhas tradicionais mesmo de seriados e filmes norte-americanos de cidadezinha pequena, né? Onde tem um jukebox no canto, que tem aquela garçonete com aquele vestidinho com uma touquinha ali e tal, onde ela vem servir o café na mesa, né? E ali, cara, se você é um jogador mais atento, você já começa a perceber alguns sinais de que aquela cidadezinha não é uma cidadezinha comum, né? E é claro que logo mais pra frente eu vou contar pra vocês as influências, né, que esse jogo teve, que os criadores tiveram também. E a cidadezinha ela foi influenciada muito por um seriado também da época, né, um pouco mais antigo. Então, você tá ali com o Alan Wake e aí a tua esposa fala que ela vai na frente. Acho que ela vai pegar, não sei se ela vai pegar o endereço do lugar onde eles vão ficar e tal. Eu sei que ela deixa o Alan nesse restaurantezinho, né? E aí você assume o controle dele, cara. E ao entrar no restaurante, você já começa a notar pessoas que são, no mínimo, interessantes. A garçonete, por exemplo, ela é uma garçonete que ela é fã do Alan Wake. Então você entra, você já se depara com um Alan Wake de papelão em tamanho real, assim, e a menina surtando porque ela é sua fã, inclusive ela que é a criadora do maior site de fã de Alan Wake ali e tal, tipo um blog, né? Ela escreve sobre ele e tal, então ela tá muito entusiasmada de ver ele ali e tal. E aí você tem, né, como eu disse, o policial e tal. E aí o Alan fala assim, olha, eu vim pegar a chave da cabana onde a gente vai ficar. Aí ela fala assim, olha, a chave está com o fulano e ele está lá no banheiro lá atrás. E aí quando você vai indo pro banheiro para pegar a chave, cara, você tem que passar por um corredor que tá bem escuro assim. E aí você já tem contato com algumas figuras que são icônicas do jogo, né? Que é a Senhora da Luz, que é uma senhora que ela fala, olha, não entra aí no escuro, e ela tá sempre com uma lâmpada na mão, que é também referência a uma personagem desse seriado que a gente vai falar logo ali na frente, né? Que você já se depara com uma viúva daquelas de seriado, de filme de terror mesmo, toda vestida de preto, com um véu preto no rosto, que é a Barbara Jagger. Você encontra os irmãos Anderson também, que são dois irmãos que tinham uma banda de heavy metal que fez muito sucesso nos anos 70, né, que moram ali na cidadezinha, que se aposentaram e foram para essa cidadezinha. Então não são pessoas comuns, sabe? Não são pessoas ordinárias que você espera ver num lugar como esse, assim. Então, os personagens desse jogo são muito legais, cara. Muito legais, assim. Desde os protagonistas, né, que cercam ali o Alan Wake também, como esses próprios NPCs mais secundários, assim, são super interessantes, sabe? Então, cara, aí ele pega ali a chave da cabana, a esposa dele retorna e eles vão pra cabana, né? Aí eles chegam nessa cabana que fica num lugar chamado Cauldron Lake, né? Que é um lago assim bem bonito e tal. É uma cabana bem isolada, como sempre, né? Filme e jogo de terror, né? E aí a Alice, que é a esposa do Alan, ela revela que na verdade ela levou ele ali porque nessa cidadezinha de Bright Falls tem um doutor, um psicólogo, que ele está acostumado a tratar celebridades criativas que têm bloqueios assim. E ele pode ajudar o Alan a voltar a escrever. E inclusive ela leva a máquina de escrever do Alan em alguns papéis em branco para que ele possa tentar voltar a escrever, sabe? E aí o Alan, né, nesse momento a gente ainda não sabe, mas ele é um pouco explosivo, sabe? Ele é aquelas celebridades meio polêmicas ali de Hollywood e ele explode com eles, sabe? Ele fala, pô, eu achei que a gente tinha vindo para descansar, eu te falei que eu não queria escrever e tal, e você me trouxe aqui para me levar num psicólogo, sabe? Você tá me forçando a querer escrever. Não acredito que você fez isso, você acabou com a nossa férias e tal, né? E aí ela fala, não, não é isso e tal. E eles se desentendem assim e o Alan sai batendo a porta, né, cara? E deixa ela sozinha na cabana. Ele sai assim, bravo e tal, e vai andando pra frente da cabana. Só que uma coisa que a gente não sabe é que a Alice ela morre de medo do escuro, ela tem fobia do escuro. E nesse momento que o Alan tá ali na frente da cabana, acaba a energia da cabana. E ela grita, ela pede por socorro, né? Alan, né? Ela chama por ele assim, tal, socorro, tal. E aí você volta correndo pra cabana, né? Com a lanterna na mão, assim, tá tudo escuro. E aí você tem que ligar um gerador pra. Ele fala, ele tenta acalmar ela, né? Você não vê a Alice, mas o personagem começa a falar, calma, eu vou ligar o gerador, tal. Você religa o gerador, as luzes voltam, mas quando você chega no quarto, cara, a Alice já não está mais lá. E a varanda, né, onde tem ali no segundo andar, né, na frente do quarto, ela está quebrada, assim, a cerquinha da varanda, e dá a entender que a Alice ela caiu na água. E aí o Alan não pensa dois segundos, assim, ele pula atrás dela na água. E aí realmente começa o nosso jogo, sabe? Então ele já começa de uma forma muito misteriosa. Quem de verdade é o Alan Wake, né? O que aconteceu com a Alice? Quem é a viúva misteriosa que fala com ele ali quando ele está lá na lanchonete, né? Então ele já começa a te plantar vários mistérios aí, cara. E aí o jogo vai seguindo, né?
Eu não vou contar nenhum spoiler, vou tentar pelo menos reduzir muito a quantidade de informações, porque eu acho que quem não jogou, vale muito a pena jogar esse jogo ainda. Ainda mais que ele teve uma versão remasterizada lançada aí alguns anos atrás, né? Então, cara, basicamente, esse lugar onde eles foram, o Cauldron Lake, cara, é um lugar, digamos, sobrenatural. E quando o Alan mergulha atrás da Alice nesse lago, cara, na verdade ele entra num outro mundo que eles chamam de Dark Place. E o Dark Place é basicamente o antagonista principal desse jogo, cara, sabe? E é o que eles chamam no jogo de presença sombria, né? Então, em vez de ser algum super monstro ou um super zumbi, né, alguma coisa, uma infecção viral ali, uma pandemia, sei lá, não, cara, esse antagonista você não vê ele em si. Você não vê essa presença sombria em si, sabe? Então o que acontece? O Alan, né, ele acorda sem memória, né, ele acorda, ele mergulha nesse lago e ele acorda num acidente de carro sem memória do que aconteceu. Esse acidente é como se fosse na entradinha da cidade de Bright Falls, só que ele está sozinho, sem a Alice. E aí conforme ele sai do carro, ele vê uma página no chão e ele pega, cara, e pela data que está na página, ele percebe que se passou uma semana, então ele ficou desacordado por uma semana. E esse papel é parte de um manuscrito que ele supostamente escreveu, cara. Então é como se durante uma semana ele tivesse escrito um livro de terror, que ele não se lembra de ter escrito, e tudo que ele escreveu nessas páginas começa a se tornar realidade. E aí, cara, é muito interessante essa mecânica do jogo, porque conforme você vai jogando, se você explorar, você acha páginas, e as páginas detalham pra você o que te aguarda ali na frente, sabe? Tipo, sei lá, você tá ali no meio da floresta tal, e você vê ao longe ali uma igreja, por exemplo, e você está tentando chegar na igreja. E aí você acha uma página no caminho, né, cara? E aí na página está escrito como o próprio Alan Wake escrevendo assim. Aí Alan se abaixa e encontra mais uma página do manuscrito. Ao longe ele vê uma igreja. Ele se sente um pouco confuso, mas ele tenta chegar na igreja tal, mas ele não sabia que antes de chegar na igreja ele ia enfrentar um enorme perigo tal. E aí você fica, putz, cara, o que será que está me aguardando, né? Antes da igreja e tal. Porque apesar de você não ter contato com essa presença sombria, né, do jogo, ela se manifesta em algumas pessoas que são os teus inimigos de verdade do jogo, né? Como essa viúva aí que eu falei que tá te esperando lá na lanchonete, né? E os inimigos desse jogo são as pessoas que foram levadas pela escuridão, que foram tomadas pela escuridão, que eles chamam no jogo de Takens, que são os inimigos mesmo. E a mecânica dos Takens é bem interessante também, porque eles são pessoas que foram tomadas pelas sombras, e a única forma de você derrotar esses inimigos é tirando as sombras deles primeiro antes de atirar. Ou seja, eles são protegidos por um escudo sombrio, cara, e a única forma de retirar esse escudo é com a luz. Então não adianta simplesmente você chegar atirando nos inimigos, sabe? Porque apesar de o Alan não ser um super soldado, ele tem acesso a um revólver, né? Então, se você atirar no inimigo, ele não vai tomar dano, cara. Você precisa da lanterna para tirar o escudo, né, de névoa, de sombra do inimigo. A hora que ele fica vulnerável, aí você pode atirar, né, dando dano no inimigo. Então isso é muito interessante e cria uma mecânica muito legal nesse jogo, porque você vai mirando com a lanterna e aí a tua bateria vai acabando, a pilha da lanterna vai acabando também. Então quanto mais você usa a lanterna para não só para enxergar o caminho, mas para matar os inimigos, né, mais você tem que ficar procurando baterias pelo mapa também. Então, você tem a munição do revólver e a munição da lanterna. E você tem que usar os dois em conjunto, sabe? Você mira e o inimigo não vai ficar parado enquanto você mira. Na maioria das vezes também dos encontros, você não vai ter um inimigo para enfrentar. Os inimigos, eles te cercam, sabe? Eles vêm de todos os lados, assim. Então você tem que ir mirando em um até tirar o escudo, dar uns tiros nele, mira no outro, tira o escudo e assim você vai fazendo aquela dança, sabe? Então ele é um jogo assim muito dinâmico, sabe? Nesse sentido assim, muito interessante também. Bom, aí esse terapeuta que eu estava comentando antes, né, ele se chama Dr. Emil Hartmann, né? Ele é um terapeuta que ele diz que ele ajuda os artistas a recuperar bloqueios criativos e tal, que é o cara que a Alice queria que o Alan consultasse, né? Só que, cara, uma coisa que é muito interessante desse jogo é o seguinte: por que o Alan ele tá vendo um manuscrito ali que ele não se lembra de ter escrito, né? E por que as coisas que estão escritas nesse manuscrito começam a acontecer ao redor do Alan? Porque Bright Falls, cara, ela é ela é um ponto assim onde a arte pura mesmo, ela se manifesta em manifestações reais, né? Então, por exemplo,
esses irmãos que você encontra lá no começo do jogo na lanchonete, os irmãos Anderson, cara, eles tinham essa banda, né? E aí, eles tentam meio que alertar o Alan que assim, quando eles escrevem a música deles, cara, as coisas que eles escrevem nas músicas deles acontecem, porque a arte ali ela se manifesta em realidade nesse lugar, em Cauldron Lake, que fica ali em Bright Falls. Então, alguém está usando o Alan para escrever, ou usou o Alan para escrever esse livro, esse manuscrito, né? Então tudo que ele vai escrevendo ali vai acontecendo, cara. E você vai percebendo que alguém está manipulando a mão do Alan com algum objetivo, que eu não vou contar. Então não é só o que ele está escrevendo, mas como ele vai escrevendo, né? Qual é o objetivo final desse livro? Então, imagina, eu não sou um artista, mas se eu puder controlar um artista, eu posso fazer ele escrever o que eu quiser, ou pintar algum quadro que eu quiser e o que ele pintar vai se tornar real. Ou eu posso fazer um músico compor uma música, né, e o que ele compor vai se tornar realidade. Então, esse lugar ele tem muito poder, né? E algumas pessoas vão se aproveitar disso. E aí você descobre que o Dr. Emil Hartman ele não é um terapeuta ali que parece bonzinho, que está tentando ajudar o Alan Wake. Ele não é quem ele parece ser, cara. E aí você vai vendo assim que os personagens que estão te cercando, como esses dois irmãos do heavy metal, que são bem doidões, assim, eles já estão bem velhões e tal, né? Eles parecem dois velhinhos loucos. Mas não, cara, eles são os personagens ali, talvez os mais sábios que tem ali naquela parte do jogo, sabe? Que também, por serem artistas, eles sabem o que está acontecendo e eles sabem manipular essa força, né? Então, assim, conforme você vai jogando e conhecendo outros personagens, cara, você vai percebendo que nem tudo é o que parece, sabe? A própria Dama da Luz, né, que é uma senhorinha que ela anda com uma lâmpada, ela explica a história do local, aquele lugar, ela vai explicando pro Alan Wake aos poucos, assim, que ele não é o primeiro artista que chegou ali, né? Ele não é o primeiro artista que está tendo a sua arte sendo levada à vida, né, trazida à vida, assim. Você conhece também um personagem que ele, teoricamente, ele sabe onde a Alice está, ele está sequestrando ela, e ele fala pro Alan que ele quer o manuscrito e tal. Então começa a vir mistério sobre mistério, ali você fica meio, mas o que está acontecendo, cara, né? O que está acontecendo? Você encontra uma policial no jogo que ela tenta te ajudar também, entender o que está acontecendo. Tem um cara do FBI que ele te persegue. E cada um desses personagens, cara, vão se enrolando na trama e você vai vendo que eles têm motivos por trás ali. Eles não são simplesmente que eles estão dizendo ser o que eles aparentam ser, sabe? Então, isso, cara, mostra um carinho muito grande, um detalhe muito grande dos escritores desse jogo, né? E é curioso porque o Alan Wake, cara, antes mesmo dele ser lançado, ele teve uma microsérie lançada no YouTube chamada Bright Falls, que inclusive eu recomendo muito, cara. Se você já jogou Alan Wake e não viu esse seriadinho, veja no YouTube, só digitar Bright Falls. E recentemente um fã fez um upscaling de todo o seriadinho, que dá meia hora ali os episódios, são 6 episódios curtinhos, né? Dá meia hora ali. E ele fez em 4K, um upscaling em 4K, então tá muito legal de assistir ainda. É um seriado que saiu antes do jogo, né? E esse seriado se passa antes do Alan Wake chegar na cidade, cara. Então você vê um repórter que tá chegando na cidade, nesse seriadinho assim. E aí ele começa. Ele vai na cidadezinha para entrevistar esse Dr. Hartman, que é o terapeuta das celebridades. E aí todo dia que ele passa lá, ele acorda de manhã assim num lugar diferente. E ele não se lembra como ele chegou lá. Ele acorda no meio da floresta, todo sujo de barro. Depois ele acorda dentro de um saco de cadáver na beira de um lago do Cauldron Lake, assim, sem saber como ele chegou lá. E ele vai pirando, cara. Ele vai pirando, 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 assim. E você vê o cara entrando em parafuso. E aí no final, né, do seriadinho, assim, acontece um negócio e o Alan Wake chega na cidade e aí começa o jogo, assim. Então você vê a preocupação deles, sabe? Inclusive, muita gente acha que o Alan Wake 2 foi o primeiro jogo que teve vídeo ali, live action. Não, não. Esse seriadinho já saiu lá em 2009, lá para contar a história do Alan Wake 1, né? Então a Remedy, que é a produtora do jogo, eles sempre tiveram esse cuidado, né, em criar uma atmosfera mais cinematográfica mesmo. Não é simplesmente um jogo de ir pra frente e atirar em tudo que se mover, sabe? Tem muitos personagens, tem muitas nuances ali, e é um universo, cara, que até hoje os fãs debatem, sabe? O que é real, o que não é. Porque muita gente não sabe, mas o Alan Wake ele faz parte do Remedyverse, cara. O Remedyverse é um universo que a Remedy criou dentro dos seus jogos, né? Sendo o Alan Wake, o Control, Alan Wake 2, até algumas pitadas de Max Payne também. E esses jogos eles estão conectados entre si, sabe?
Então, por exemplo, no jogo Control, que saiu alguns anos depois, tem uma DLC desse jogo que é basicamente conta o que aconteceu com Alan Wake quando ele ficou preso no lugar obscuro. Então eles vão se ligando, sabe? No Alan Wake 2, cara, quando você joga o Alan Wake 2, tem muita coisa lá no Alan Wake 2 assim que vem de Control. Então esse universo está interligado, sabe? Isso é muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Você tem personagens ali riquíssimos, cara. Então você vai jogando e vai descobrindo o que está acontecendo ao mesmo tempo que o Alan Wake, sabe? É claro que eu não vou dar spoiler nenhum, é um jogo que vale muito a pena ser jogado ainda, mas se você quer um jogo de terror um pouco mais, digamos, cerebral, e que te deixe preso com uma história ali, que até o final ele segura o mistério, cara, eu recomendo demais. Ele teve duas DLCs depois também, que expandiram um pouco mais o que aconteceu depois do jogo. E depois, é claro, né, a gente teve aí recentemente o Alan Wake 2, que é um jogo maravilhoso. E posso dizer pra você que é um jogo que eu nunca joguei nada parecido, nem de perto parecido com Alan Wake 2 também, mas eu quero fazer um episódio sobre ele, né? Mas é interessante, cara, também, alguns fatos aí mais curiosos sobre o jogo, é que quando ele foi criado, cara, no conceito inicial do Alan Wake, lá em 2005, 2006, quando o Xbox 360 ainda estava saindo do papel ali, né? Ele seria um jogo de mundo aberto, cara, e ele ia ter um ciclo de dia e noite, né? Uma exploração mais livre pela cidade e tal, onde durante o dia você ia coletar alguns suprimentos, né? Ia interagir com os NPCs, e à noite as criaturas ali sobrenaturais, os Taken, iam surgir, né? E você ia ter que sobreviver à noite, né? Então, você teria inimigos ali, por exemplo, que seriam uns tentáculos, que iam ficar soltando minions, e você teria que fazer estratégias para destruir esses tentáculos e tal. Então, assim, ele foi um jogo que ele começou com um escopo muito grande, mas ainda bem, cara, que eles não tiveram tempo para fazer o que eles queriam, porque ele funciona perfeitamente do jeito que ele é. O Alan Wake ele é muito próximo da estrutura de um seriado ou de um filme, tanto que ele é separado em capítulos. Então você joga um capítulo, tem o começo, o meio e o clímax, né? Aí termina aquele capítulo e quando você vai para o próximo capítulo ele faz como se fosse assim uma tipo assim no capítulo anterior, daí ele dá uma relembrada do que aconteceu, sabe? Então ele tem uma fórmula muito gostosa de jogar. E conforme você vai jogando o jogo assim, cara, né, ele tem influências fortíssimas de um seriado chamado Twin Peaks, que era o seriado que eu comentei lá no comecinho, né? Twin Peaks é um seriado de coisas sobrenaturais, um pouco de suspense ali, investigação policial, né, lançado lá nos anos 90, um seriado famoso aí pelo pessoal que gosta de coisas de suspense, assim. Então foi uma das maiores influências, né? Bright Falls é Twin Peaks pura, né? Até a Senhora da Luz e a Senhora da Lady of the Log do seriado, que é uma senhora que anda com um pedacinho de madeira assim. Eles fizeram uma homenagem também, né? É uma série do David Lynch, para quem não sabe. O Alan Wake ele é influência pura de Stephen King, né, cara? A ideia de um escritor que enfrenta a sua própria criação ali e tal, né? E o diretor criativo do Alan Wake, que é o Sam Lake, ele criou um universo, cara, assim que você vê que o cara queria fazer um filme, ele queria fazer um seriado, né? Mas acabou transferindo isso para um jogo. Então ele tem muito uma pegada de seriado mesmo assim, sabe? E conforme o tempo foi passando, ele foi sendo reformulado, né? E aí substituíram ali os inimigos que seriam os minions pelos Takens e tal. E é muito interessante a dinâmica de luz que ele tem, sabe? Porque, por exemplo, para você salvar o teu jogo, você tem que chegar num checkpoint. E o que é um checkpoint? É um ponto de luz, geralmente um poste, né? Então você está jogando ali no meio da floresta à noite, escapando dos inimigos, né? Não são só inimigos humanos também. Você tem poltergeists também, ou seja, objetos que são possuídos por essa força sombria. Então você tem um episódio lá onde você está na madeireira e um trator ele fica possuído e você tem que derrotar o trator, sabe? Ele vem para cima de você assim. Então, você está sempre no escuro, sempre à noite, né? Sempre tentando achar o próximo ponto de luz. E essa é a tensão do jogo, sabe? Você conseguir escapar dos inimigos, chegar no ponto de luz para poder recuperar a tua vida, salvar o jogo, e tal. Então, ele é muito interessante, cara, muito interessante mesmo, sabe? E tem esse foco na luz, né? Que é algo que não tem nos outros jogos, né? A luz realmente é a tua arma, sabe? Dá muita vontade de contar mais sobre os personagens, até sobre o final do jogo, né, cara? Porque será que o Alan ele consegue resgatar a esposa dele? Ele encontra a Alice? Ele não encontra? Né? O que é esse lugar? O que é a presença obscura em si, né, cara? Como ela. Quem escreveu, quem fez o Alan escrever esse manuscrito? Quem forçou a mão dele? Qual era o objetivo dessa força, né? Quem é o Dr. Hartman de verdade? Será que ele está tentando realmente ajudar essas pessoas, esses artistas, né, a se conectarem de novo com a tua arte e tal?
Então, assim, ele é um jogo interessantíssimo, não só pelos personagens, né, pela cidadezinha em si, que também tem uma grande personalidade, mas que outro jogo que você viu que a arte tem um poder de ser maligna ali, de criar as coisas e trazer as coisas à vida, né? Como o Alan ele é um escritor de terror, a presença sombria, ela grudou nele, assim, cara. Então tudo que ele escreve não tem jeito, é terror, coisas ruins vão acontecer, pessoas vão morrer, né? Então, o que vai acontecer na próxima fase, né, cara? Quem tá escrevendo essa história? São muitas perguntas, assim. E como a história de Alan Wake se conecta com outros jogos da série, sabe? Então, eu não podia deixar de falar desse jogo. E, como eu disse, ele tem um remake aí que saiu recentemente, sabe? Vale muito a pena jogar, é a versão definitiva. Mas se você não tem acesso aí a um console dessa geração, você pode jogar o de 360 tranquilamente. É um jogo muito legal. E como eu falei, ele é um personagem insólito, né? O Alan Wake. Você corre um pouquinho com ele, ele já se cansa. Ele é um personagem mais vulnerável. E isso é muito interessante, cara. Pra gente que estava acostumado com Space Marines, com super soldados bombados, né, naquela época, jogar com um personagem tão vulnerável assim traz um frescor muito grande, né? E eu garanto pra você que quando você terminar Alan Wake, você vai ficar ainda com mais perguntas do que respostas. Ele vai ficar contigo por um bom tempo esse jogo. E ele tem adquirido, cara, ao longo dos anos, um cult following, né, cara? Um status cult, assim, que vem angariando cada vez mais fãs, né? E aí quando você joga Control, quando você joga o Alan Wake 2 e você vê essas conexões entre os jogos, explode a tua mente, cara. Então assim, fica a minha recomendação pra jogar Alan Wake, jogaço. Se você, mas eu tenho medo, cara. Olha, eu diria que ele é o jogo que dá menos medo de jogo de terror assim, sabe? Porque os personagens realmente eles são pessoas feitas de sombras, cara. Não tem sangue, não tem nenhum gore, nada assim, sabe? E por eles serem pessoas do dia a dia, pessoas comuns, tipo lenhadores, mineradores e tal, você vê que a força domina eles, cara, aquela força sombria, mas ainda existe um ser humano ali por baixo, sabe? Porque conforme você vai enfrentando os inimigos, eles falam com você com uma voz bem sombria, assim, tipo, eu preciso chegar amanhã cedo no trabalho. Você vê que tem ecos da vida passada deles, sabe? Preciso buscar as crianças na escola. Tenho que bater a minha meta lá na madeireira, senão meu chefe vai me mandar embora. Tenho que entregar uma encomenda. Você vê esses inimigos falando, assim, é muito interessante, cara. Bom, eu espero que você tenha gostado aí do podcast, cara. Gosto muito de Alan Wake. Alan Wake 2 é maravilhoso. Logo, logo eu vou fazer um episódio sobre ele. E esse é o nosso Residência do Ivo de hoje. Acho que está na hora de ir. O Ivo já está me olhando aí com uma cara meio feia e eu não quero passar a noite nesse casarão. Então eu te vejo no próximo episódio. Aqui é o Ninos. Fui!